Olá, você! Mais uma vez estamos aqui. Esta é a aula da semana 5. Na verdade, a aula da semana 5 não é exatamente um conteúdo novo que nós queremos trazer aqui, não. É um conteúdo que, inclusive, vocês já vieram estudando ao longo das últimas semanas. A proposta para hoje é isso aí que vocês veem. Resumo em tópicos. Queremos já fazer com que vocês compreendam o que é um resumo e ele feito em tópicos, para que possamos, nas próximas semanas daqui para frente, aplicá-lo como ferramenta de estudos, como ferramenta de revisão de um conteúdo, como ferramenta para a gente estudar de uma forma melhor. Então, o que é? Bom, o resumo em tópicos é um conjunto de frases reduzidas, advindas de um texto inicial, e que cada frase é retirada de cada parágrafo do texto. Assim, é muito importante que o estudante leia o texto antes. É a primeira coisa que nós temos para dizer e para fazer é ler o texto. Antes de fazer o resumo, o passo mais importante é ler e reler o conteúdo a ser resumido quantas vezes for necessário. Leitura, além de ser uma forma eficiente de estudar, também contribui para que você interprete o conteúdo de forma mais clara e objetiva. O segundo passo é encontrar no conteúdo a ser resumido os pontos-chave, aqueles. Eu chamei isso aqui de miolo. Imagina um pão. O seu texto é a casca do pão, né? Ele todo. E isso que a gente está procurando, pontos-chave, palavras-chave, frase-chave, nada mais é do que o miolo do pão. O miolo não pode ser maior do que o pão inteiro com a casca e tudo. O miolo tem que ser menor. Então, essas palavras-chave, esses termos e conceitos fundamentais, eles vão servir para a gente fazer um texto mais curto, um texto menor. Você precisa resumir todo o texto? Você não precisa resumir todo o texto. Você precisa dos pontos importantes para, assim, assimilar o conteúdo. Ressalte a essência do texto, ou seja, você vai procurar colocar o miolo de cada parágrafo, né, no seu resumo em tópicos, e, ao final, você terá as ideias principais organizadas, reunindo palavras-chave e frases que são relevantes. Vamos ao café. Então, neste momento aqui, ó, é o esquema, ou seja, é a organização do seu tópico, do seu resumo em tópico. O terceiro passo consiste em realizar um esquema que organize todas as ideias principais do assunto. Para isso, é preciso entender o que o texto está dizendo e como explicar o conteúdo. Uma dica é destrinchar os assuntos em tópicos, ou seja, organizar cada frase que você fez em uma linha curta, em no máximo 2 linhas, né? De modo que você possa marcar com um pontinho, com uma setinha, enfim, com qualquer símbolo. Para que isso? Para que você consiga, na hora que bater o olho, lembrar do que aquele texto está dizendo. É para isso que ele vai servir. Você pode perfeitamente, né, fazer a interpretação das coisas, mas o ideal é que você escreva conforme com as palavras do texto. Mas não precisa usar as palavras difíceis do texto. Utilize as palavras que você conheça e te ajude a entender melhor esse texto. Por último, vale a pena, é claro, toda vez que nós fazemos um resumo em tópicos, nós precisamos lê-lo novamente. Ler somente o resumo em tópicos, isso vai nos dar a condição de entender a ideia que foi posta ali e, obviamente, ver se bateu certinho com o texto original. Esses 5 passos foi tirado de um site, o vestibulandocioso.com, muito bom. Tem outros lá também que a gente tem buscado trabalhar. Bom, o texto dessa semana, como vocês já viram lá, ele é um texto de 9 páginas. Ele ficou grande por causa das imagens. A gente juntou texto de outros autores também, né? Não foi só um, foram 2 ou 3 autores e sites diferentes. Então ficou um texto um pouquinho maior do que o normal. De todo modo, o primeiro título dele é o surgimento das primeiras cidades. Se você prestar bem atenção aqui, ó, nós estamos trazendo uma chave, aliás, um sinal de desigualdade, né? Então, aqui você percebe, esse primeiro é o primeiro, refere-se ao primeiro parágrafo, o segundo ao segundo parágrafo, o terceiro ao terceiro parágrafo, e assim sucessivamente. A tendência do tópico é ele ser menor do que o parágrafo.
Você pode perceber lá que no primeiro parágrafo são mais ou menos 4 linhas. Aqui nós fizemos meia linha, uma linha, né? Para ficar certinho. No segundo parágrafo são 3 linhas, me parece. Aqui nós fizemos em uma linha, 2 linhas, e mesmo assim a segunda mais curta. Veja que lá no primeiro parágrafo, já que está, o título fala de surgimento das primeiras cidades, o primeiro parágrafo vai dizer que as cidades surgem já na antiguidade, há mais de 4.000 anos atrás. O surgimento das cidades tem a ver com a possibilidade de sobrevivência do homem fora do meio rural, ou seja, longe de onde se cultivam os alimentos ou criam os animais. Enquanto o ser humano não aumentou a produção de alimentos lá no meio rural, ele não foi para a cidade não se desenvolveu, não cresceu, não criou nenhuma forma de crescimento real. Nas primeiras cidades surgiram novas formas de organização e novas atividades também que foram desenvolvidas e que elas eram diferentes das que eram praticadas no campo. Então, na cidade não tinha criação de animais em grande quantidade. Poderia ter, mas uma pequena quantidade, os chamados animais de estimação de dentro de casa. Os excedentes do campo eram transportados e comercializados para as cidades. Esse aí é o quarto parágrafo. O quinto, as cidades mais antigas surgiram na Mesopotâmia. Você vai perceber que nesse quinto parágrafo, lá no texto, ele é bem maior. Ele detalha o que é Mesopotâmia, quais são as características e tal. Então, dá umas 4 linhas também. Aqui nós reduzimos para uma. E o último parágrafo, da mesma maneira, e nós encerramos dizendo que a Mesopotâmia havia 34.000 habitantes. Ou seja, há mais de 4.000 anos atrás, já tinha uma cidade, num local chamado Mesopotâmia, e essa cidade já apresentava 34.000 habitantes aproximadamente. Note que essa aí é a primeira página do seu texto. Eu sugiro e gostaria muito que vocês fizessem a leitura do texto todo. Isso aí não tem jeito, né? Está publicado exatamente para isso. E eu desejo muito que vocês façam os seus tópicos como nós ensinamos aqui, como nós mostramos aqui. Esse aí é o da primeira página. Desejo que você faça da segunda página apenas, somente da segunda página, para testar. Aí você compara esse que eu acabei de fazer com o seu. Aí já está bom demais, já está ótimo, já deu os primeiros passos. Daí para frente, nós vamos trabalhar para melhorar esse nosso jeito, né, de estudar. No mais, um grande abraço a vocês e até o próximo encontro, que é já na semana que vem. Até mais, pessoal. Forte abraço.